E aí, dando para entender? Bom, vou seguir, a gente já tem 10 minutos com essa pergunta. A gente tem outras 3 ainda que a gente vai olhar, então eu vou falar logo sobre essa. Então, nessa segunda pergunta, a gente começa a tratar sobre o mix de preço. Vocês veem aí que ele fala um pouquinho sobre o que é os produtos. Está travando. Melhorou? Então, assim, nessa segunda pergunta, a gente começa a falar sobre o mix de preço. Então, ele começa a falar um pouquinho sobre os produtos, ele fala sobre a preocupação com o uso de matéria-prima e coisas do tipo, que eles têm custos fixos, eles têm formas de pagamento. Então, o que é que a gente precisa pensar? A gente viu na discussão sobre o preço que um dos fatores determinantes para a construção do preço é o mapeamento dos seus custos. Tá? Então, o que eu quero que vocês considerem, ou vocês tentem identificar numa loja, e aí vocês têm uma liberdade criativa para pensar sobre isso, quais seriam, escolher um produto da loja de artesanato, pense em um produto qualquer. Eu vou na lojinha que faz quadros de parede, ou lojinha que faz colares de coco, não sei, escolha um. E aí, vamos imaginar o seguinte, quais seriam os custos fixos de quem produz esse produto? Custos fixos são aqueles que não mudam, independente da quantidade de produtos que são fabricados. Então, por exemplo, o aluguel, se esse lojista paga para ter um quiosque dentro desse centro de artesanato, por exemplo, esse aluguel é um custo fixo. Se ele vai fabricar 10 mil unidades de artesanato ou um só, ele vai pagar o mesmo preço de aluguel. Ou o custo de um funcionário, isso é um custo fixo. Tá? Então, vamos pensar, eu quero que vocês tentem mapear 4 possíveis custos fixos que esse produto teria. Tá? E aí vocês podem filar no material de Rogério, vocês estão tendo contabilidade, um pouco sobre essas distinções entre custo fixo e custo variável. E o outro são os custos variáveis. Eu também pedi 4 custos variáveis. E o que são os custos variáveis? São aqueles que mudam dependendo da quantidade de produtos que é fabricado. Certo? E aí vocês podem pensar, por isso que eu pedi para vocês pensassem em um produto. Se eu sou, por exemplo, uma loja de doces e vendo bolo, meus custos variáveis vai ser quantidade de açúcar, quantidade de ovos, quantidade de manteiga, quantidade de farinha. Então, são os elementos ou a matéria-prima que está associada à produção do meu produto. Isso é o principal elemento do custo variável. Tá? Então, eu quero que vocês pensem 4 itens que podem ser considerados custos fixos e 4 itens que podem ser considerados custos variáveis na produção desse produto. E que vocês digam para mim uma estratégia de preço para cada uma das fases do ciclo de vida. A gente viu também, acho que a aula passada, que existem diferentes estratégias de precificação. Inclusive, a gente foi lendo algumas estratégias e tal. Então, se você pensa nesse produto, eu estou vendendo colar de
palha de não sei o que com dente de dinossauro pendurado. Então, que estratégia de preço vocês utilizariam para esse produto na fase de lançamento dele? Você ia fazer uma estratégia de premium price para ele? Você ia fazer uma estratégia de preço psicológico, de preço por pacote, uma estratégia de preço, como é que preço por acessórios? O que é que você utilizaria como estratégia de precificação para esse produto? Na segunda fase, na fase de crescimento, você manteria a mesma estratégia ou você mudaria? Na fase de maturidade e na fase de declínio. Então, para cada uma das 4 fases do ciclo de vida, que estratégia de preço você utilizaria? E aí vocês podem pegar aquela ficha de estratégia de precificação, que eu acho que eu coloquei lá para vocês, se eu não coloquei, digam, porque eu coloco, que a gente viu na aula, para que vocês possam escolher a melhor estratégia para cada uma dessas fases. E aí você dá uma frasezinha justificando, né? No lançamento eu vou utilizar a estratégia de preço psicológico, porque eu quero que as pessoas tenham o sentimento de que elas vão pagar mais barato desse produto, isso é importante. Ou então eu vou fazer agora um preço de nata, eu vou cobrar mais caro, porque eu sou o único que estou vendendo esse produto, eu acho que eu posso ganhar um dinheiro, e depois... Então, assim, faz uma frasezinha explicando o motivo da escolha dessa estratégia de preço. Chat. Quem está mandando aqui? Bom, tem alguma dúvida ainda sobre a segunda questão? Querem passar para a terceira? Querem falar mais alguma coisa? Então, vamos avançar. Quem cala consente, então está todo mundo de boa. Ô, professor. Diga, meu querido. Professor, em relação a esses custos fixos, aí, nessa questão, ele não, o senhor deu exemplo de aluguel, funcionário, essas coisas, Certo. mas ele não cita. Mas não, a gente vocês pode têm liberdade, subentender. Pode sim. Pode sim. Eu posso colocar. Pode-se acrescentar como um custo fixo o salário do patrão. O patrão botar uma meta para ele, tipo, eu quero o meu salário isso, o que passar fica para a empresa, tipo assim. Pode. É o chamado prolabore. Então, Prolabore, é? Prolabore. Porque, no caso, o dono da empresa ele não tem salário. Ele pode tirar mensalmente uma parte do faturamento para a sua sobrevivência. Isso é chamado de prolabore. Sim. Beleza. Então, sim, eu posso colocar o prolabore como parte do custo fixo. Tem proprietários que utilizam o prolabore variável. Então, eu vou tirar 10% da receita todo mês. E aí, quando eu ganhar muito dinheiro, quando a empresa ganhar muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro. Quando a empresa ganhar pouco dinheiro, eu ganho pouco dinheiro. E tem pessoas que escolhem um prolabore fixo. Vai ser R$10.000 todo mês, pronto. Então, prolabore pode ser sim um custo fixo. Beleza. Vamos para o terceiro. O terceiro... Deixa eu ajeitar aqui, porque o terceiro terminou ficando um pouquinho maior. Deixa eu ver como é que eu boto aqui para vocês. Pronto. A Efraim está me dizendo que não está lá o material de preço. Eu vou subir agora, então. Então, enquanto vocês deem uma lida agora nessa terceira questão, e enquanto vocês leem essa terceira questão, eu vou subir lá o material da estratégia de preço, tá? A terceira agora fala sobre ponto de venda. Deem uma lida e daqui a pouco a gente conversa novamente. Nós temos ainda mais 20 minutos aqui para fechar nossa aula. A gente fala sobre isso aqui 10 minutinhos e fala sobre a última questão 10 minutinhos. O professor não está conseguindo abrir a tela toda, não. Desculpa, quem falou? Foi eu, Walter, professor. Oi, Walter. Não estava abrindo o quê? Desculpa. Melhorou. Oi? Tava com a parte cortada.
Mas vocês estão conseguindo ver bem? Agora melhorou, agora ficou bom. Massa, beleza. Pronto, acabei de colocar lá no Classroom, no material da aula 4, que foi a aula da semana passada, o texto com a estratégia de preço, tá? Para vocês olharem.
E aí, conseguiram ler? Então, bora falar um pouquinho sobre essa. Professor, Oi. o senhor vai estar postando o vídeo dessas aulas quando? Amanhã eu já coloco elas online. Tá certo. Massa? Bom, vamos falar então sobre essa terceira questão. Aqui a gente está falando sobre distribuição. Então, ele fala sobre o ponto de venda, as estratégias que ele utiliza, a preocupação dele em estar próximo ao mercado, à sociedade, enfim. E aí, o que é que eu peço que vocês analisem? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessa estratégia do ponto de venda que é usado pela empresa? Né? O que é que eles fazem de legal? O que é que eles fazem de bem feito? O fato de estar próximo ao mercado aos turistas, o fato de escolher um ponto que seja mais assim, mais assado, enfim. O que é que vocês identificam a partir do texto que são coisas boas, que são boas escolhas que eles tomaram? Por outro lado, quais são as fragilidades? Né? O que é que eles fazem que vocês acham que não é tão bom assim? E por fim, eu pergunto, que estratégia de distribuição você sugere para que eles comecem a vender produtos para clientes de outros estados? Então, fica claro que a preocupação deles de distribuição é algo focado, é algo localizado. Então, eles são receptivos. As pessoas viajam para lá, vão para Belém, conhecem a cidade e visitam esse espaço, esse mercado. E quando eles visitam esse mercado, eles conhecem esse artesanato. Agora, se eles quisessem ser mais ativos, se eles quisessem fazer com que esses produtos chegassem em outras regiões, que estratégia de distribuição vocês escolheriam? Uma estratégia de venda sem intermediários, né, um canal direto do produtor até o cliente final, uma estratégia de venda através de varejistas, ou seja, esse produto seria exposto em outras lojas, em outras regiões, uma estratégia de venda através de atacadistas e varejistas, então você escolher um atacadista que ia levar o produto para chegar a um varejista, etc. E tal. Então, qual seria o caminho que você escolheria? No caso, Jéssica, a venda online se caracteriza como uma venda direta. Então, eu sou produtor, abro um site, boto para vender lá, isso seria uma venda direta. O canal sem intermediários. Exato, Kathleen, é um canal de venda direta. Então, trabalhar de venda online com distribuição via correios, isso é um processo de venda direta. Tá? Pode ser utilizado sim. Certo? E aí vocês têm que entender, né, como a gente falou na aula, que cada canal de distribuição tem suas vantagens e desvantagens. Então, é importante pensar em qual vocês sugerem para que a empresa comece a distribuir esse produto para clientes em outros estados. Beleza? Dúvidas? Então tá. Então vamos passar para o último, porque a gente lê, a gente tira, esclarece as dúvidas e aí vocês ficam liberados para pensar em casa sobre essas questões e responder até domingo. O último fala sobre comunicação, que foi justamente o assunto da aula da gente de hoje. Então, deem uma olhada na pergunta, no texto, na pergunta, e daqui a 5 minutinhos a gente conversa para tirar dúvidas.
Não é bom. Vamos lá? Vamos fechar, que já são 9h40. Vocês têm que pegar o ônibus, né? Bom, a quarta questão já trata sobre comunicação. Então, ele fala o que a empresa faz, as estratégias que ela utiliza, as ações que ela já implementa para conseguir gerar um nível de comunicação junto aos seus consumidores, né, ao seu público-alvo. Não deu tempo de tomar uma gelada em Ingessa. Vocês devem estar com saudade de tomar uma Ingessa já. Então, ele já fala, mas é aquela questão que a gente conversou. Todo esse processo de comunicação ele é voltado para o público-alvo qual ele atende. Então, eles já deixaram claros que na estratégia de distribuição deles, eles são passivos, eles esperam o consumidor chegar até eles. Então, o ponto é localizado no espaço, onde ele consegue atrair turistas e pessoas que passam circunvizinhos à loja. Então, dentro dessa proposta, eles têm uma série de ações de comunicação que busca atrair esse público. Tá? A primeira parte da pergunta é que vocês identifiquem quais são as estratégias de comunicação, de promoção que a empresa utiliza. A gente já viu que pode ser propaganda, pode ser relações públicas, pode ser venda direta, pode ser marketing direto. Então, dentro daquelas estratégias que a gente conversou hoje, quais são essas estratégias, quais são as que a empresa utiliza? Já está aí descrito no texto, vocês vão identificar esses elementos. E, por fim, eu vou pedir que vocês sugiram ações focadas agora nesse outro público-alvo dele, que é a venda para outros estados. Tá? Então, se eles agora passassem a voltar a vender os produtos deles para outros estados, digamos que você sugira como canal de distribuição a venda direta pela internet. Beleza, isso é uma boa. Como é que você faria a divulgação desse produto? Como é que as pessoas passariam a conhecer esse produto? Porque o site lá solto na internet, as pessoas não vão adivinhar que ele existe. Né? Ou uma pessoa que mora no sul do país nunca vai adivinhar que existe essa loja de artesanato e muito menos que tipo de produtos essa loja comercializa. Então, quais seriam as estratégias de comunicação que você utilizaria para fazer com que os produtos desse centro de artesanato ficassem conhecidos em outros estados? E aí você vai dizer para mim o que você pretende fazer. Ah, eu ia fazer uma ação de propaganda fazendo isso, isso e aquilo outro. Eu ia fazer uma ação de promoção de vendas
levando meus produtos para serem apresentados no aeroporto e as pessoas que estivessem viajando para outros estados iam lá e iam conhecer esse meu produto lá no aeroporto. Enfim, quero que vocês pensem um pouquinho sobre que estratégias vocês sugerem para publicidade, para propaganda, para comunicação desses produtos, pensando agora nesse novo público-alvo que seria os consumidores que moram em outros estados. Ok. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Sim? Não? Tranquilo? Não é complicado, não. Se vocês pararem aí uma horinha, a partir do que a gente conversou todas, porque se deixa disso, Zé. Nem começou a fazer, já está com dúvida. Se vocês pararem aí uma horinha para fazer, vocês conseguem, tá? Não é nada muito complexo, não. Também as respostas não precisam ser nada muito... basta ter coerência, né? Então, pega, justifica minimamente as escolhas, tem uma coerência em relação ao que está sendo feito. Eu não quero nem aquele negócio assim, tipo, tal. Sabe que às vezes o cara responde uma pergunta feita desse tamanho, o cara responde com 2 palavras? Isso também não é legal. Então, assim, não precisa enrolar, não precisa encher linguiça, mas, assim, trazer as respostas minimamente coerentes e justificadas. Não precisa ser nada também tão complexo, não. Eu acredito que vocês conseguem fazer isso sem muita dor de cabeça. Joia? E aí, se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem lá no Classroom, que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudando, vou auxiliando, vou esclarecendo. Esses vídeos eu vou deixar lá, então isso já ajuda vocês de alguma forma, se tiver dúvidas sobre as perguntas. E vocês mandam até domingo esse material e eu vou ajudando vocês no que eu puder. Beleza? Vou mandar também depois o linkzinho do Kahoot e a gente vai conversando. E quem tem tarefas atrasadas, por favor, olhe lá o material para fazer tudinho até domingo, para que eu possa fechar a nota de vocês segunda-feira. Tá? Sim, Walter, eu vou dar uma olhada nessa lista também, vou ver se eu consigo colocar para vocês amanhã. Tá? Bárbara está chorando aqui, que devia ser a nota da prova. Na verdade, Bárbara, seria a prova. Né? Então, seria assim, seria parte da prova de vocês. Então, eu estou tentando trabalhar ainda com vocês da forma que dá. Tá? A de hoje é para quando? Tudo domingo, Tássio. Eu preciso fechar a nota de vocês segunda-feira. Então, tudo domingo para a gente fechar isso aí, para fechar a primeira vez, já poder começar a ver a partir da semana que vem os assuntos da segunda vez. Massa? Bom descanso para vocês, já são quase 10 horas. Peguei o ônibus para casa. E mal pior, descer chorona, Kathleen. Nada, não. Vocês não viram nada ainda. Vocês vão ver coisa boa quando chegar a final. A final vai ser divertida. Tá? Bom descanso. Boa noite. Beijos para vocês. Até quarta-feira. Tchau.